Você já ouviu falar do teste BRCA? Esse exame genético pode identificar se você tem um risco muito maior de desenvolver câncer de mama e de ovário. Em 2013, a atriz Angelina Jolie chocou o mundo ao revelar que fez uma mastectomia preventiva depois de descobrir uma mutação nesse gene BRCA1. Mas o que exatamente são esses genes? Quem deve fazer o teste? E como que funciona a cobertura no Brasil? É isso que você vai descobrir no Futuro Explica de hoje. Se você ainda não assina o nosso canal, é só se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. BRCA1 e BRCA2 são genes que todos nós temos. A sigla BRCA vem do inglês Breast Cancer, ou câncer de mama. Esses genes produzem proteínas que funcionam como guardiões do nosso DNA. Eles têm a importante função de reparar danos que acontecem naturalmente nas nossas células. O problema é quando esses genes sofrem mutações. Quando isso acontece, as células perdem a capacidade de se auto-reparar corretamente e isso aumenta drasticamente o risco de câncer. A gente está falando de números impressionantes. Enquanto uma mulher sem a mutação tem cerca de 12% de chance de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, quem tem a mutação no BRCA1 pode ter até 72% de risco. No caso do BRCA2, o risco também pode chegar a cerca de 69%. E não é só câncer de mama. As mutações no BRCA aumentam significativamente o risco de câncer de ovário, podendo chegar a 44% no BRCA1 e 17% no BRCA2. Além disso, esses genes estão associados a outros tipos de câncer, como o de pâncreas, de próstata e até o melanoma. Isso mesmo, homens também podem ter a mutação e têm risco aumentado, especialmente de câncer de próstata e de pâncreas. É importante destacar que ter a mutação não significa que a pessoa vai desenvolver câncer com certeza. Significa que o risco é maior do que na população geral. E é por isso que identificar essas mutações pode salvar, sim, vidas. Em maio de 2013, a Angelina Jolie publicou um artigo no New York Times revelando a sua decisão médica super pessoal. A mãe dela havia morrido de câncer aos 56 anos. A avó também morreu da doença. Então, Jolie decidiu fazer o teste genético e descobriu que tinha uma mutação no gene BRCA1 que lhe dava 87% de chance de desenvolver o câncer de mama e 50% de chance de ter o câncer de ovário. Com essa informação em mãos, Angelina resolveu fazer uma mastectomia bilateral preventiva, ou seja, remover ambas as mamas antes mesmo de desenvolver qualquer tumor. Com isso, ela reduziu seu risco de câncer de mama para menos de 5%. 2 anos depois, em 2015, ela também removeu os ovários e as trompas de falópio de forma preventiva. O impacto do anúncio de Jolie foi imenso, tanto que ganhou até um nome científico, o efeito Angelina Jolie. No dia em que ela publicou o artigo, as buscas online sobre mastectomia preventiva aumentaram quase 800 vezes. O número de mulheres procurando aconselhamento genético triplicou em vários países. Mas o mais importante é que estudos mostraram que esse aumento foi positivo. As mulheres que procuraram o teste eram, em sua maioria, pessoas que realmente tinham a indicação para fazê-lo, mas que antes tinham medo ou não conheciam essa opção. A Jolie foi muito cuidadosa na forma como ela comunicou a sua decisão. Ela deixou claro que cada mulher deve tomar a sua própria decisão informada, que nem todas têm a mutação e que ter a mutação não significa que você vai ter câncer. Essa abordagem responsável ajudou a educar o público sem criar um pânico desnecessário. Agora você deve estar se perguntando, será que eu devo fazer o teste BRCA? A resposta depende de vários fatores. O teste não é para todo mundo, ele é indicado principalmente para pessoas que têm histórico familiar de câncer. O ideal é passar por aconselhamento genético. Um médico especializado vai avaliar o seu histórico pessoal e familiar, explicar os riscos e benefícios do teste e ajudar você a interpretar os resultados e aí sim decidir os próximos passos. É importante lembrar que o histórico familiar inclui tanto o lado materno quanto o paterno da família. Muita gente acha que só precisa olhar para as mulheres do lado da mãe, mas isso não é verdade. Você pode herdar também a mutação do pai. O teste em si é bem simples. Na maioria das vezes é feito através de uma amostra de sangue, mas também pode ser feito com saliva ou células da bochecha.
A amostra vai para um laboratório especializado que usa uma técnica chamada sequenciamento de nova geração, ou NGS, para analisar todo o código genético dos genes BRCA1 e BRCA2, procurando por mutações. Se o resultado for positivo, você deve avaliar as opções em conjunto com a sua equipe médica. As alternativas incluem vigilância intensiva, com mamografias e ressonâncias magnéticas mais frequentes, utilizar medicamentos que reduzem o risco ou considerar as cirurgias preventivas. Mas quem tem direito a fazer esse teste no Brasil? Nos planos de saúde, desde 2014, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou que os planos de saúde são obrigados a cobrir o teste BRCA quando há indicação médica. Pelo SUS, até a gravação desse vídeo, em fevereiro de 2026, ainda não existe uma cobertura nacional garantida para o teste BRCA. Porém, alguns estados têm leis próprias que garantem o teste gratuito: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Amazonas. A boa notícia é que existem projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para tornar o teste disponível nacionalmente pelo SUS. Quanto ao preço particular, o teste BRCA pode custar entre R$ 4.000 e R$ 5.000, dependendo do laboratório e do tipo de análise solicitado. É um valor alto, mas que pode fazer toda a diferença para quem tem risco elevado. Cerca de 10% dos cânceres de mama e ovário são hereditários, e as mutações no BRCA1 e no BRCA2 explicam cerca de metade desses casos. Além disso, quando uma pessoa descobre que tem a mutação, isso pode salvar vidas de outros familiares. Irmãos, filhos, primos, todos podem se beneficiar dessa informação e fazer os seus próprios testes se necessário. Conhecimento, como sempre, é poder, especialmente quando se trata da nossa própria saúde. Se você tem histórico familiar de câncer de mama ou ovário, converse com o seu médico sobre esse assunto. Essa informação pode mudar a sua vida, literalmente. E aí, o vídeo de hoje te ajudou a entender melhor sobre o teste BRCA? Deixa aqui nos comentários se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos. Se você gostou, também não esquece de dar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios do Futuro Explica. Até mais!